Oligosacarídeos podem ter ou não apenas uma função nutricional e o poder de doçura, mas também exibir atividade fisiológica. Em consequência, importância especial se dá a oligosacarídeos derivados da galactose, da maltose, da xilose e da frutose, por estimularem o desenvolvimento de bifidobactérias no intestino, promovendo benefícios à saúde que se relacionam com supressão da atividade da bactéria petrefativas e a redução de formações de metabolismo tóxicos. Tais substâncias são denominadas compostos prebióticos. Os fruto-oligosacarídeos são polímeros construídos por até 10 unidades de frutose adicionadas às moléculas de sacarose por meio de ligações glicosídicas, o que reduz significativamente o número de unidades de glicose. A insulina também é formada por unidades de frutose. Na indústria de alimentos, a insulina pode ser usada como ingrediente, aumentando o conteúdo de fibras, sem mudar a viscosidade do produto, ou ainda substituindo macromoléculas como lipídios e açúcares, sem modificar as características organolépticas do produto final. A existência de pelo menos duas funções orgânicas, cetona e aldeído. Na maioria dos carboidratos, proporciona a estas substâncias várias possibilidades de transformações químicas, ampliadas pelas diferenças de reatividade dos diferentes grupos hidroxila na mesma molécula. Duas transformações químicas merecem destaque pela frequência e por seus efeitos nas características organolépticas dos produtos, reação de Maillard e a caramelização. A presença de açúcares redutores e de proteínas solúveis em um meio ligeiramente básico fornece a reação, levando à formação de novos compostos de coloração escura e elevado pelo peso molecular, denominados melanoidinas, componentes importantes no ponto vital e sensorial. A reação de Maillard pode promover perdas de aminoácidos essenciais e de proteínas utilizadas pelo homem. As fibras são formadas principalmente por polissacarídeos e algumas substâncias associadas. O papel das fibras alimentares é diminuir o trânsito intestinal, aumentar o volume fecal, reduzir os níveis sanguíneos de colesterol e de LDL e reduzir os níveis de glicemia pós-prandial. As fibras são polissacarídeos complexos, celulose, hemicelulose, goma, mucilagem, substâncias péptidas associadas a polifenóis, a proteínas e a fitatos. Outros componentes alimentares. Pequenina é um termo genérico para designar um grupo de polissacarídeos ramificados, presente nas paredes celulares de plantas que produzem sementes formadas por unidades de ácido galacturônico, além de outros componentes. As gomas são hidrocoloides, vegetais naturais classificados como polissacarídeos complexos, e seus componentes incluem compostos como arabidonose, galactose, glicose, mannose e xilose. Elas se originam do processo de reparação de lesões sofridas pelos tecidos do caule e dos ramos provocados por contusões, feridas, ataque de inseto e mesmo por condições climáticas. Esses polissacarídeos desenvolvem-se facilmente e possuem alta capacidade de reter moléculas de água, formando soluções mais ou menos viscosas. Por essa característica, as gomas são amplamente utilizadas em produtos farmacêuticos, cosméticos e na indústria de alimentos, agindo como ligantes, emulsificantes, geleificantes, estabilizadores e espessantes. Mucilagens são polissacarídeos poucos ramificados, presentes nas raízes, nas sementes e nas algas, e que, diferentemente das gomas, que são solúveis em presença de água, formam massas viscosas. Goma arábica é uma mimossácea de origem africana. Goma dragante, também conhecida como alcatira, exudato, labio da família das fabáceas originária de regiões do Irã e da Arábia. Goma caraia, também conhecida como goma indiana, produzida nos caules e nos ramos. Plantas da família das
esterculiáceas, goma arábica. Carboidratos complexos, polissacarídeos. Os polissacarídeos diferem dos oligosacarídeos quanto ao tamanho da molécula e a maior facilidade de estabelecer combinações durante a biossíntese, permitindo a formação de ramificações com diferentes espécies de monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas em diferentes configurações. Amido. O amido é facilmente acessível ao metabolismo das plantas superiores. À noite, é degradado em açúcares e transportado para outras partes das plantas. Nos órgãos de reserva das plantas, o amido depositado não é transitório e acumula durante o período de maturação. O amido armazenado contribui para a reprodução do tipo de amido em cada vegetal, encontrando-se em abundância em raízes, tubérculos e nas sementes. O amido é essencial contribuidor por amilose e amilopectina. A amilopectina é um polímero formado por cadeias curtas de amilose ligadas entre si, formando uma estrutura ramificada. A retrogradação do amido refere-se a transformações que ocorrem durante o resfriamento e o armazenamento de soluções de amido gelatinalizada. Soluções mais diluídas tornam-se progressivamente turvas devido à agregação e à consequente insolubilização das moléculas de amido. Os amidos modificados destacam-se pela sua funcionalidade. O amido pode ser modificado por via química, física ou enzimática. Os amidos modificados melhoram as características sensoriais do produto, como viscosidade e textura. Para a legislação brasileira, o amido modificado quimicamente não é considerado aditivo alimentar, e sim ingrediente, devido ser mencionado na lista de ingredientes como amido modificado. As alterações de natureza física na molécula do amido nativo levam à produção de amidos pré-gelatinalizados, obtidos pela modificação física da molécula, sendo solúveis em água fria e rapidamente reidratados. Amido resistente. O amido resistente tem sido definido em termo fisiológico como a soma do amido e dos produtos de sua degradação, que não são dirigidos ou absorvidos nos intestinos delgados de indivíduos sadios. Assim, essa fração do amido tem comportamento similar ao da fibra alimentar e seus efeitos benéficos se refletem prioritariamente no intestino grosso.